Olá, bom dia a todos. Bem, hoje, dia 21 de abril, no nosso país e toda a tradição cristã comemora a Páscoa, tá? Mas hoje nós não iremos falar de Páscoa. Por que não? Dentro da questão espírita, mesmo o espiritismo sendo uma filosofia cristã, tendo Cristo como o seu governador, a Páscoa para nós não tem esse sentido que a tradição cristã emprega, tá? Por quê? Para a tradição, a Páscoa é quando o Cristo vem a ressurreição. E para o Espiritismo, não acreditamos em ressurreição, tá? Nós podemos pegar o sentido real do que significa ressurreição lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E se for entender realmente como o Cristo ele apareceu após o terceiro dia de seu corpo morto, nós podemos pegar a Gênese até a quarta edição, tá? Porque a partir da quinta, hoje já temos as informações de que a quinta edição de A Gênese ela foi adulterada. Um de seus ex-secretários, Lemarie, secretário de Allan Kardec, e hoje nós já temos as fontes confiáveis de pesquisa, tá? Uma das pesquisadoras que escreveu esse livro, como a câmera está invertida, mas é o legado de Kardec, a Simone Privato, ela fez essa pesquisa, ela foi em loco, lá na França, e pesquisou na Biblioteca Nacional da França, todo o enredo que se deu desfecho nas adulterações da quinta edição da Gênese, tá? Então, se nós formos até a quarta edição da Gênese, que foi editada por Allan Kardec, no capítulo que fala sobre o desaparecimento do corpo de Jesus, Kardec dá uma explicação racional, lógica, de que Jesus teve um corpo e que esse corpo realmente foi morto, tá? Se você for procurar na quinta edição, você vê o título, Desaparecimento do corpo de Jesus, mas não tem essas informações. Mas bem, e por que nós trouxemos essa questão hoje sobre o suicídio na visão espírita? E é bom salientar que a nossa exposição aqui será uma breve conversa sobre a visão espírita na visão de Allan Kardec, tá? Na visão dos espíritos superiores que o auxiliaram a trazer a doutrina para o mundo. Porque é muito comum nós ouvirmos falar dentro do próprio movimento que quem se suicida não se salva. E nós precisamos rememorar um pouco antes a questão do inconsciente que nós trazemos. Como somos seres reencarnantes, ou seja, estamos vindo encarnação após encarnação, já passamos pelas tradições católicas, pelas tradições protestantes, muitos de nós, por outras tradições. É fundamental que essas religiões elas tenham incorporado no inconsciente da sociedade que quem se suicida não se salva. E aí vem todo aquele misticismo que diz que se essa religião, essa filosofia acreditar na reencarnação, os espíritos que após reencarnarem, eles sempre estarão sofrendo de algum mal, alguma mutilação. Nós aqui não queremos tirar o mérito da expiação, certo? Expiação que é um conceito que Kardec traz bem amplamente em suas obras, mas diferentemente da tradição cristã. Por quê? Porque sempre que falamos sobre suicídio, existe um certo rebuliço, tá? Eu vou dar um exemplo bem prático. Se nós falarmos que alguém se suicidou tomando veneno, logo ele vai reencarnar e vai ter problemas de esôfago,
problemas estomacais, problemas em decorrência do veneno tomado. Não negamos que isso possa acontecer, e aqui a gente salienta, possa acontecer. Mas Kardec, quando ele fez todo o seu trabalho, quando ele fez a sua pesquisa de campo, ele muito bem trouxe exemplos práticos, ou seja, ele conversou com essas entidades, esses seres, esses espíritos que se suicidaram e explicaram como acontecia a sua vida após a morte física, tá? Que nós ainda acreditamos que desencarnou, está sofrendo, está no inferno, está no purgatório, está nos umbrais da vida. E não é bem assim. Para estudar Espiritismo, nós precisamos estudar, antes de tudo, as obras que compõem toda a codificação. Tá? E o que eu chamo isso? As 5 obras basilares que Kardec editou para a instrução da sociedade, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho e a Gênese, mas também temos o Making of do Espiritismo, que são as revistas espíritas. E lá nas revistas espíritas, Kardec traz vários exemplos de suicidas e também no Céu e o Inferno, capítulo sobre os suicidas. E aqui a gente vai fazer um apanhado geral para que esse vídeo nosso não fique muito longo, porque em breve nós estaremos trabalhando uma análise desses artigos que Kardec trabalhou, especificamente no Céu e Inferno. E eu trago aqui 2 exemplos. Um que você vai encontrar no Céu e Inferno, que é sobre o suicida da rua Quincapoís, tá? Esse é o nome. Kardec trabalha esse artigo no Céu e Inferno e também trabalha na Revista Espírita de 1860. Tá? Não, desculpa. O suicídio da rua Quincapoís é da Revista Espírita de 1860, tá? Especificamente de agosto. E é o mesmo artigo que ele coloca no Céu e Inferno com o título de O Suicida e o Conscrito. É o mesmo artigo. Em breves palavras, nesse artigo, Kardec entrevista um espírito de um pai que se suicidou porque não queria que o seu filho fosse para a guerra. Tá? Ele foi convocado a batalhar nas trincheiras. E ele se suicida. Kardec, logo depois, evoca esse espírito e ele dá o relato de sua vida no além. Em momento nenhum da sua narrativa, ele se diz que está sofrendo, ele diz que está preso no corpo, especificamente. Pelo contrário, ele mostra uma sanidade mental muito bem equilibrada. Ele conhece a sua situação no pós-vida. Ele sabe que vai ter que reencarnar e vai ter que expiar, mas ele não está sofrendo. Não diz que ele está sendo perturbado por nenhum outro espírito. Por quê? Porque o que ele fez foi por amor, claro. Antes que eu entre no mérito, existe um outro artigo, ainda também do livro Céu e Inferno, que é o artigo do senhor, como é o nome? Feliciano. Feliciano é um caso bem específico, porque ele, quando reencarnou, ele era um homem rico, bem de vida, intelectual, poeta, financeiramente estável, mas infeliz. E ele se suicida. E Kardec, ao evocá-lo, ele diz que, claro que se arrependeu, porque perdeu outra oportunidade de passar por provas na vida, mas ele informa que era o 4º suicídio dele, seguido. Ou seja, ele já tinha se suicidado 3 vezes antes. Nessa encarnação, ele veio com o corpo intacto, inteiro, perfeito, rico, intelectualmente bem equilibrado e não tinha passado por nenhuma necessidade dessa situação. E o que é que nós queremos trazer com isso? Mais tarde iremos falar um pouco sobre a situação dos espíritos na erraticidade. Mas dentro do espiritismo nós não temos essa questão de receita de bolo.
essa coisa que se fizer isso, acontecerá aquilo. Por quê? Como os Espíritos dizem, se Deus é um Deus de divina bondade, perfeito e bondoso, não tem como ele julgar todos por uma métrica só. O pai que se suicidou por causa do seu filho que foi convocado para as trincheiras, ele fez isso por amor porque ele não queria que o filho sofresse. Kardec faz uma análise muito bem elaborada e nós depois vamos postar um vídeo no YouTube, no nosso canal, analisando esses dois textos. Mas é desculpável. Então, a expiação dele, ele irá expiar essa situação, sim. Poderá vir com o corpo mutilado? Poderá. É uma possibilidade. Como os Espíritos dizem, quando transgredirmos as leis divinas, temos que expiar e reparar. Mas pode ser que ele repare de outro modo, não tenha que vir com o corpo defeituoso. Na questão do Espírito Feliciano, pode ser que ele venha com o corpo defeituoso? Pode. Mas pode ser que ele venha com outras limitações que o impeçam de suicidar uma quinta vez, que o impeçam de cometer tais situações. Então, essa mentalidade que trazemos ainda de outras religiões, dizendo que se suicida, o espírito está em mais situações, que está sendo perseguido por espíritos obsessores, que está por isso ou por aquilo, não tem fundamento na doutrina espírita baseada em Allan Kardec. Claro que existem relatos de outros espíritos, como François Louvet, do Céu e Inferno, que ele diz que ele se jogou de uma ponte, se estraçalhou nas pedras que tinham embaixo dessa ponte, e ele continua rememorando essa situação, continua revivendo, claro, mas tudo isso é questão de consciência. Ele tinha uma consciência culpada, ele sabia como espírito que deveria passar por tais situações, foi covarde e se jogou. Mas existem outros espíritos, mesmo suicidas, explicando que não é a mesma situação para todos. Esse pai que se matou, ele tinha consciência tranquila, ele estava bem, ele não via obsessor, ele não via a morte do corpo dele se repetindo, ele não estava preso ao corpo. Certo? Então, isso é uma questão que a doutrina espírita traz e é consoladora quando baseada em Allan Kardec, pelo método que Allan Kardec colocou. Certo? Não estamos aqui dizendo que outros espíritos estejam certos ou errados, mas em Kardec, doutrina espírita em Kardec, é essa consolação que traz. Ok? Vamos finalizar aqui, porque nosso vídeo é bem curtinho, foi só para trazer um pouco esse enfoque, mas mergulhemos na obra de Kardec. Quanto mais conhecemos o Espiritismo baseado em Kardec, mais aprendemos, mais vivenciamos a moral do Cristo. Ok? Muito obrigado a todos, um bom domingo de Páscoa. Até mais.